éramos inimigos de Deus. Esta é a fonte, Ele é a fonte da reconciliação. Nós só temos a certeza de que somos salvos, de que pertencemos ao reino de Deus, por causa do poder de Deus e do amor de Deus e da eficácia do sangue de Cristo. Porque senão, meus irmãos, se não fosse dessa forma, todo mundo ia para um lugarzinho um pouquinho mais quente do que está. E um detalhe, sem chuva, sem um friozinho de vez em quando, sem possibilidade de ar-condicionado, nada. Uma segunda verdade que nós enxergamos aqui é o alcance da reconciliação. Se em primeiro lugar nós enxergamos a fonte, agora nós enxergamos o alcance dela. Versículo 20 e 21 nos diz isso. Opa, o vento levou a página aqui. 20 e 21 diz, olha, havendo feito a paz pelo seu sangue, mediante dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, nos céus e na terra, o 21, e vocês que no passado eram inimigos, estranhos inimigos, no entendimento pelas obras más que praticavam. A reconciliação teve, então aqui olhando esses dois versículos, dois alcances. Primeiro, o universo inteiro houve a possibilidade de ser alcançado por essa reconciliação. A queda, meus irmãos, dos nossos pais, de Adão e Eva, não foi devastador apenas para a raça humana, não trouxe morte apenas para a raça humana, mas trouxe um desequilíbrio no universo todo. Nós vemos relatos históricos, alguns meio controversos, outros não, de asteroides e não sei o que sempre se chocam, o calor excessivo, tudo isso, meus irmãos, é fruto, obra maligna do pecado. Por causa do pecado, meus irmãos, o mundo, o universo está em descontrole. As estrelas deixam de existir, porque segundo os astrólogos, algumas estrelas que a gente vê, elas já deixaram de existir há milhares de anos, mas a luz dela ainda brilha para nós. Mas isso só acontece por causa da morte, por causa do pecado que invadiu todas as coisas no céu e na terra. Toda a criação está sujeita à desgraça. Romanos 8, 20, 21, 22, fala isso, que a terra, o planeta está em decomposição, os animais, as questões de cativeiro estão em total decomposição, e Romanos 8, 22 fala que a criação geme ansiosa pela volta do Senhor. E a gente sabe quando a gente chega no grau de gemer, de angústia, de dor, é porque já não aguenta mais. O mundo está em total desequilíbrio. Mas a morte de Cristo trouxe possibilidade de um novo céu e uma nova terra, algo renovado, algo transformado, algo melhorado, glorificado para o louvor do nosso Deus. A criação será redimida do seu cativeiro. Tudo será restaurado com a volta de Cristo. Efésios 1:10 fala a respeito disso. Diz o seguinte, Efésios capítulo 1, versículo 10, de fazer, o propósito que apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto no céu quanto na terra. Deus há de restaurar todas as coisas na volta de Cristo, no momento da plenitude. Isso quem nos diz é o apóstolo João, escrevendo Apocalipse: eis que os novos céus e nova terra estarão tabernaculando conosco, porque as velhas coisas ficaram para trás, ou seja, Deus restaurará todas as coisas, meus irmãos. Mas é importante ressaltar que reconciliação universal não significa, irmãos,
salvação universal. O universalismo, como muitas pessoas acreditam, e acreditam de forma errada, ela é a crença de que no último dia, no último momento, todos os homens, todos os seres humanos serão salvos. De alguma forma, todos vão para o céu. No fim do tempo, como se Deus dissesse, pegadinha do malandro, e todo mundo fosse para o céu. Vocês viveram o evangelho porque vocês foram besta. Porque na verdade, no fim das contas, não existe inferno, não, e vocês vão tudo para o céu. É isso que os universalistas, e tem gente importante que acredita nisso, irmãos. Nessa mentira satânica. William Hendrickson aponta dizendo isso, falando que o universalismo é completamente contrário às Escrituras. É como se Deus fosse injusto. Aqueles que vivem o Evangelho vão ter uma área VIP no céu, e aqueles que não viveram o Evangelho vão ter lá uma área mais comum no céu. Que besteira! Uma grande besteira. Não seria justo. Deus não seria justo se fosse assim. A grande verdade, meus irmãos, é que Deus já tem separado o lugar, o céu e o lugar inferno, que Ele mesmo criou, para o louvor da sua glória. O universalismo, então, não tem nada a ver com isso. Não faz parte das Escrituras. E há outro nível de alcance, se uma coisa é a reconciliação universal das coisas, a outra coisa que o Senhor nos mostra aqui no versículo 21, é que Ele também se reconciliou com os pecadores perdidos. E ele fala, o Paulo usa os próprios colossenses como realidade. Eles eram gentios, estranhos, inimigos, ou seja, eram homens completamente distantes de Deus. Quantos mais aqui nessa noite estavam distantes de Deus? Assim como eu. Todos nós, irmãos. Todos nós éramos estranhos de Deus, mesmo você que nasceu num lar evangélico, se não se reconciliar com Cristo em algum momento, você é inimigo de Deus, precisa ser transformado pelo Evangelho, precisa viver uma vida de santidade. Uma pessoa inimiga de Deus, estranha de Deus, contrária à vontade de Deus, ela não é apenas cega, como a gente às vezes diz, ela é rebelde. É o que fala que o versículo 21 fala, e vocês no passado eram estranhos e inimigos pelas obras más. No texto original fala obras malignas ou obras de rebeldia. Era como se antes de Cristo Deus dissesse, come arroz, e a gente comia fezes. Essa é o oposto de realidade com Deus. Deus alcançou, meus irmãos, e se nós pararmos para pensar só na nossa vida, como era eu e você antes de Cristo, eu não consigo saber exatamente cada um de vocês, mas a minha pessoa, o diabo dia sim, dia também, ele me lembra quem eu era antes de Cristo, e ele faz isso para tentar me envergonhar. Mas eu louvo a Deus quando Ele faz isso, porque eu sei da lama que Jesus me tirou e onde Ele me colocou. E eu falo hoje com toda tranquilidade, meus irmãos, não importa o que aconteça, eu não volto para lá. Eu não volto para o chiqueiro, porque eu não sou porco, eu sou ovelha. Eu sou ovelha, porque o porco, você tira o porco do chiqueiro, você dá banho no porco, lava, deixa ele perfumadinho, deixa o porco dentro de casa 1 ano. Quando você solta o porco, a primeira coisa que ele faz é voltar a rolar na lama. Ovelha não. Ovelha, se você tira ela do lamaçal, cuida dela,
e você restaura as dores e trata dela ali um ano cuidando dela o tempo todo, ela nunca mais vai te abandonar.